Olá, Caleb, Bernardo. Oi, oi, tia Dulce. Oi, tia. Ei, Júlia. Júlia, Oi, Mirella, tia lá. Dulce. Oi, tia Ei, Marissa. Dulce. Ô, Marissa tá por aí? Já, Marissa tá por aí. Tia Maria, Dulce, hoje tá com frio. Oi, tia Dulce. Mariana, Marina. Tô pensando na Maísa. Mariana, Lara, Clara. Meu amigo Bolsonaro. Afonso, tem que começar a botar o seu nome, né, Pedro Afonso? Aí. Yuri. Ei, Lele. Bolsonaro. Letícia, Tia Dulce, eu já tô com frio. eu estou vendo aí pela sua roupa de Oi, frio. tia Dulce. Maria, ei, Júlia. Eu não sei trocar o nome, não. Não, não tem problema não, seu. Clara, ei, Júlia. Muito bem, nós vamos usar esse livro aqui, tá? Pode pegar aí. Pode pegar livro, Qual tia? bolsinha com marca-texto, Qual tia? livro de geografia, Yuri. Ô, tia Dulce, eu fiz as páginas. Livro de geografia. Tia Dulce, eu fiz as páginas que você mandou de para casa. Ok, Caleb. Vamos aguardar, né? Ainda falta Rafael, falta outro Bernardo, falta Matheus, Davi, Noemi. Tia, Rafa só tem rolando mandando mensagem pra mim. Ok. Pedro Afonso já. Deixa eu te anotar quem já está aqui. Ó, o Matheus aí. Ei, Matheus. Dia 7/5/2020. Nós temos Caleb, Clara, Bernardo Rigoni, Mirella, Júlia, Maria. Tia Dulce, qual página? Já vou falar, Lara, só um minutinho, tá? Mariana. Deixa todo mundo entrar que a tia Deus fala de uma vez só. Júlia, Lara. Júlia, Maria. Pedro. Afonso. Letícia. Clara. Yuri. Oi, tia. Ei, Maria Eduarda. Matheus. Hello, tia. Marissa. Olá, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Eu acho que é Noemi, né? Cadê Noemi? Nós vamos usar o livro de geografia, tá? Página, vou falar agora. Página 134. Noemi, você entrou 2 vezes? Ah, saiu. Noemi. Ô, tia, do capítulo 4? Isso, capítulo 4, página 134. Vamos deixar aí a câmera ligada, tá? Página 134. Qual página, tia? 134. 154? Ah, tá. 134. Tia Dulce, hoje... Ô, tia Dulce, a gente vai usar só o livro ou vai usar o caderno também? Enquanto só o livro, tá, Caleb? Vamos lá, vamos aos nossos combinados, tá? De não desligar a câmera e só ligar o microfone para fazer pergunta. Nada de ficar ligando o microfone para, eu não tô vendo fulano, eu não consigo ver. Importante é ver o que a tia Dulce está compartilhando aqui com vocês, tá bom? Combinado? Nada de ficar ligando e desligando o microfone, igual tem aluno fazendo, tá? E deixar a câmera ligada. Entendeu, Maria Eduarda?
Maria, tá me Tá escutando? travando, tia. Ok. Então, vamos começar. É aí a sua internet, Caleb. Aqui não tá travando não, tá? Vamos iniciar. Só vamos liberar o microfone para fazer perguntas, hein? Nada de liberar o microfone para ficar falando que ninguém desligou a câmera, que tá travando, a não ser que a sua internet esteja travando. O nosso capítulo começa lá na página 134. Vamos lá? E nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o capítulo 4. O Brasil não foi sempre assim. E aí, que a abertura do capítulo, Yuri está acompanhando, Yuri? Está acompanhando, Yuri? Ok. A abertura do capítulo, na abertura do capítulo nós temos 4 mapas. O que tem de diferente nesses mapas? Quem quer falar? Quem quer falar, levanta a mão aí. O que tem de diferente nos mapas? Tia Dulce, Quem quer falar, libera parece o microfone. o tamanho. Tia, é porque Fala, eles são Matheus. diferentes. Fala, Matheus. É isso que eu tô querendo saber, Noemi. Fala, Matheus. O que tem de diferente? Que é diferente? O tamanho, porque o primeiro Oi, fala de novo, Matheus. pequeno. O tamanho. Isso, o tamanho dos mapas. Muito bem, Matheus. O tamanho, né? É possível observar que é diferente, como a Noemi falou. Mas a tia Dulce estava querendo saber o que era diferente. E o Matheus falou. O tamanho, né, Matheus? O tamanho dos mapas aí. Né? No capítulo anterior, você estudou a organização política do Brasil e viu que ele se divide em unidades de federação. Unidades de federação. São 26 estados e uma unidade federativa, né? Um distrito federal. Desculpa, são 26 estados, né? Que são unidades federativas também. Aqui, quer ver, ó, na página... Volta aí na página 125 do livro. Tia, eu não tô te vendo. Mas você está vendo o livro? Tá tudo preto. Você não está vendo o livro? Não. E tem que ver o livro. Então tem alguma coisa errada aí. Deixa eu voltar. E agora? Tia, minha internet está travando muito. Eu tô com medo de desconectar bem na hora que você tá explicando alguma coisa Vamos lá, importante. pessoal. Também. Vamos lá. Olha só. Aí na página 125, tá falando, né, como que é a distribuição, a divisão política atual, ó. Cada unidade federativa fala que são 26 e o Distrito Federal. Lá na abertura do capítulo, na página 134, fala que nós estudamos isso no capítulo anterior. Essa é a divisão territorial atual do país. Mas será que ela sempre foi assim? Será que sempre foi desse jeito? O Brasil sempre foi assim? Será que ele sempre teve essa divisão? Vamos descobrir, né? Tia Dulce, posso te fazer uma pergunta? Ok. É porque Fala, eu ouvi Noemi. uma pessoa falar que pequenas ilhas foram se formando até virar o Brasil. Isso é verdade? Nós vamos descobrir hoje, tá? E aí, no final, você que vai me responder, pode ser? Ok. Atualmente, o Brasil é o 5º maior país em extensão territorial do mundo. Baseado nas imagens desta abertura do capítulo, responda: isso sempre foi assim? Então, nós vamos conversar. Será que o Brasil sempre teve esse mesmo formato? Olha aí na abertura do capítulo aí do livro de vocês. Só um minuto. 1530. Olha o tamanho do Brasil. Agora, olha em 1763.
Tem uma diferença já, né, Mirella? Depois, olha, em 1822. E o último é atualmente. Converse com os colegas e seu professor sobre a transformação ocorrida no território do Brasil. Por que será que ocorreu essa transformação? Por que ele era tão pequeno lá no início e depois ele se tornou tão grande? O que aconteceu para ocorrer essa transformação? Fala, Yuri. Porque não tinha mais moradores. Aí, como... O Yuri está falando, Clara, só um minutinho. Só um minutinho. Fala, Yuri. É porque antes não tinha tanto habitante e tinha menos cidades. Aí o Brasil era menor. Ah, porque antes não tinha tantos habitantes. Vamos escutar a Clara. Clara, o que você acha? Que antes tinha poucos habitantes, aí foram vindo mais, porque eles estavam em outros países, aí eles foram para o Brasil e foi crescendo mais. Com certeza, Ok. Tudo bem, vamos descobrir. Bernardo Checker, libera aí sua câmera que a tia Dulce quer te ver. Quero ver o Bernardo. Eu quero falar. Aí. Fala, Caleb. Eu acho que antes tinha poucas pessoas e habitantes também. Aí o número o número de pessoas foi crescendo e o número de estados foi aumentando até se tornar em atualmente. Igual a gente vê agora o Brasil. Ok. Ok. Vamos escutar a Júlia. Fala, Júlia. Ô, tia, o que eu vou falar? O que eu vou falar é tipo a mesma coisa do que o Caleb, que tinha o número de pessoas era baixo, aí foi aumentando o número de pessoas, aí o número de moradias foi aumentando também, para as pessoas não ficarem sem moradia. Entendi. Vou escutar a Maria e depois a Maria, tá? Fala, Marília. Posso falar, tia? Eu acho que é porque Pode. antigamente o Brasil era pequeno e também não tinha tantos habitantes. Estava começando a descobrir o Brasil tinha cidade. Entendi. Deixa eu escutar a Maria agora. Ô tia, o meu é tipo o da Júlia, assim, que tinha poucas pessoas, daí foi se evoluindo e daí de acordo com suas necessidades, os povos tinham que aumentar o Brasil para poder caber mais pessoas e por aí indo. Ok. Então, vamos agora conversar um pouquinho sobre essas mudanças que ocorreram, tá? Então, essa era a pergunta. Tia Dulce, eu também tenho uma teoria. Pode falar, Noemi. Eu acho Fala, que tinha bastantes habitantes, sim, nessa parte, morando nessa parte. E aí eles foram descobrindo novos lugares, novos estados. Então, vamos ver se foi isso mesmo. Então, ó, de território indígena para capitanias hereditárias. Os povos indígenas tinham formas diferentes de ocupar, dividir, delimitar os seus territórios. Até a chegada dos portugueses, as terras que hoje formam o Brasil eram ocupadas por diferentes povos indígenas. E como que eu sei disso? Olha só, hein? Porque a tia Dulce vai colocar todo mundo em cima. Dando continuidade. Aí na página 136 do livro, tá? A tia Dulce está na página 136. Fala, Mariana.
Tia, Fala, Mariana. quando você estava falando, quando você estava falando que o Brasil, porque o Brasil tem esses tamanhos diferentes, aí eu fui passando nas páginas do livro e vi a página 142 aqui, falando essas mudanças ocorreram por diversas razões. Aí tem 3 razões aqui. Nós vamos ver isso, tá? Vamos lá, então. Olha só. Isso. Olha só. Aí na página 136 do livro de vocês tem um mapa. Um mapa que mostra, né, o Brasil hoje, o mapa atual do Brasil, mas como ele era quando os europeus chegaram aqui, ó, a chegada dos europeus, antes, como que era feita a distribuição dos povos indígenas? Vamos olhar aí, ó. Será que o Espírito Santo, quais eram os povos que habitavam aqui? Então, aí tem uma legenda no mapa, né, com os povos indígenas, e cada cor representa um povo, tá? E era assim que era feita a distribuição, antes da descoberta do Brasil. Olha como era feita a divisão, como que era dividido o Brasil pelos povos indígenas. Era assim que era dividido o Brasil, ó, antes da chegada, tá? Dos europeus. E aí, Tia Dulce traz aí um mapa, né, dos povos indígenas e o mapa atual. Olha que diferente. Olha como que era diferente a divisão. Completamente diferente, né? Lá no livro, na página 136, nós vamos marcar com marca-texto. Aonde que nós vamos marcar? Nós vamos marcar lá no início, onde fala assim, ó, os povos indígenas tinham forma diferente de ocupar, dividir e delimitar seus territórios. Pode marcar aí no início do parágrafo, tá? Tia, onde aqui tá travando muito e... Novamente, a Tia Dulce vai falar. Vamos lá, pessoal. Nós vamos marcar lá no início do parágrafo, tá, Mirella? De os povos até territórios. Os povos, lá no início do parágrafo, até seus territórios. Voltando aí. Esse mapa aqui, atenção, o mapa acima é uma representação que tem o intuito de mostrar quais povos indígenas habitavam o território que corresponde ao Brasil atualmente, tá? Então, a influência dos costumes indígenas ainda está nos nossos hábitos nos dias de hoje. Nós ainda temos hábitos de tomar banho, isso nós herdamos da cultura indígena, e o uso de farinha de mandioca na nossa alimentação, tá? Quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, mais precisamente a costa brasileira, os territórios dos povos indígenas não foram considerados, eles não levaram em consideração aquela divisão, tá? Eles não levaram em consideração essa divisão aqui, não. Eles não estavam nem aí para a forma como os indígenas dividiam o território brasileiro. Ó, os territórios dos povos indígenas não foram levados em consideração. Nos primeiros 30 anos, não houve uma significativa ocupação portuguesa. Então, nos primeiros 30 anos, não invadiram os territórios. Isso só aconteceu, ó, após esse período, no entanto, Portugal dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias. Alguém sabe o que essa imagem representa? Aonde aconteceu isso aí, pessoal? Alguém sabe? Quem sabe me falar? Na Bahia. Quem falou? Tia, é na Bahia mesmo? Eu. É Maria Eduarda? Maria Eduarda. No Monte Pascoal. Uhum. Ei, Maria Eduarda. Maria Eduarda tá falando, tá, pessoal? Fala, Maria Eduarda. Eu falei que
Eu falei que era na Bahia, porque parece muito. Isso, muito bem, Maria Eduarda. Mais conhecido como Porto Seguro, já ouviu falar? Sim, tanto é Tia, que pode falar alguma coisa? Eu tava no banheiro. Vamos lá, hein? Dando continuidade. Tia. Após esse período, no entanto, Portugal... Oi, Yuri. Yuri, a tia Dulce está explicando. Eu estou aqui na página 136, tá bom? Mas é pra grifar alguma coisa que eu tava no banheiro. Olha só, pessoal. Rapidinho. Só um minuto. Vamos nos organizar aí. Vamos dar continuidade. Então, lá na página 137, nós vamos marcar lá no início, quando fala assim, ó. Quando os portugueses... Vou voltar aqui. Onde fala lá no início. Quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, mais precisamente a costa brasileira, os territórios dos povos indígenas não foram considerados. Eles não estavam nem aí como era feita a divisão dos povos indígenas, tá? Marca aí, na página 137. Já marquei. Ok, quem já marcou não precisa liberar o microfone, tá, pessoal? Vou falar novamente, hein? Quando os portugueses, lá em cima, no primeiro parágrafo da página 137, quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, mais precisamente a costa brasileira, os territórios dos povos indígenas não foram considerados. Ok, vamos lá. Marquei. Voltando lá para nossa... ser brasileiro quando eu tava... Quem já marcou, tudo bem, pessoal. Não precisa liberar o microfone para falar que marcou, hein? Tia Dulce já combinou isso. Após esse período, no entanto, Portugal dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias para facilitar a ocupação do território. Então, hereditário é aquilo que passa dos pais para os filhos, tá? Então, o que seriam essas capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias surgiram por ordem do rei português Dom Pedro III, no ano de 1534. Então, 34 anos após, né? Sendo a primeira divisão territorial e administrativa implantada pelos portugueses. As capitanias hereditárias eram grandes faixas de terra que se estendiam desde o litoral até a fronteira do território brasileiro, delimitada na época pela linha de Tordesilhas, que é uma linha imaginária. Dá para ver aí no livro essa linha vermelha aí, ó, tem até ela escrita aí no livro, não tá? Tá escrito aí no livro de vocês. Dando continuidade. Onde que tá tudo isso, tia Dulce? Lá na página 137. Então, vamos marcar porque isso é importante. Lá no livro, nós vamos marcar no segundo parágrafo, aonde fala assim, ó. As capitanias hereditárias eram grandes faixas de terras que se estendiam desde o litoral até a fronteira do território brasileiro, delimitada na época pela linha de Tordesilhas. Marcaram? Ok, não precisa liberar o microfone. Até linha de Tordesilhas. Isso. Tia. Pessoal, vamos prestar atenção, hein, pessoal? Vou falar novamente. Começa lá em as capitanias, no segundo parágrafo. Fala, Mariana. Acabou a energia Fala, aqui em casa, acabou a energia aqui em casa quando você estava falando da página 136. Aí você falou alguma coisa importante? Nós marcamos lá na página 137 o início do primeiro parágrafo. Você já marcou? Eu marquei esse, sim.
Sim, marquei. Então, agora nós estamos marcando o segundo parágrafo, lá em as capitanias até Tordesilhas. Tá. Tá bom, tio. Tá bom? E aí, pessoal, voltando. Nós temos lá o Tratado de Tordesilhas, que foi um documento assinado, né, em junho de 1494, na Vila Espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária as posses portuguesas e espanholas do território da América do Sul, chamado Novo Continente. O que seria essa linha? Então, eles fizeram uma divisão. Nessa divisão, nessa divisão não foram respeitados os limites naturais, como os rios e vegetações, nem os territórios indígenas. O governo português buscava, com a instalação das capitanias, proteger o seu território na América, explorar as riquezas do lugar e transmitir a fé católica para os povos indígenas. Então, vamos voltar lá no livro para marcar isso aí. Aonde que está isso? Está aqui, ó. Logo embaixo aí, na 1, 2, 3, 4, na quinta linha. O governo português buscava, com a instalação da capitania, proteger o seu território na América, e explorar a riqueza do lugar e transmitir a fé católica para os povos indígenas. Então, nós vamos marcar de o governo até indígenas, tá? Na página 137. Logo embaixo, nós também vamos marcar onde fala assim, ó, aqueles que recebiam as capitanias hereditárias eram chamados de donatários. Pode marcar também, tá? No parágrafo de baixo. É a palavra donatário. Ok. Dando continuidade. Só um minuto. Aquele que recebia foi o que a tia Dulce pediu para marcar, né? Em geral, quem é que recebia essas capitanias? Eram pessoas da nobreza, né, portuguesa, que tinham total poder sobre essas capitanias, devendo explorá-las e povoá-las. Só que muitas dessas pessoas que receberam, né, essas faixas de terra, essas capitanias, eles não tiveram muito sucesso, tá? Algumas por falta de recursos para investir, outras devido aos frequentes ataques indígenas, porque os índios atacavam também, né? E a grande distância de Portugal e as amplas extensões de terra para administrar e a falta de experiência administrativa ao mesmo tempo, de interesse, né? Tinha pessoas que não tinham interesse também de investir, dos donatários, também dificultavam a administração, que acabaram sendo devolvidas ao rei de Portugal. E aí, como os limites, lembra que era só uma linha imaginária, Júlia? Era só uma linha imaginária. Como o limite entre as terras era demarcado por uma linha imaginária, os portugueses e os espanhóis começaram a expandir, a invadir o território um do outro. E isso deu origem a um conflito entre os dois países. E para resolver esse problema, onde que está tudo isso? Página 138 do livro, tá? Lá na página 138, vamos voltar aqui. Lá na página 138, nós vamos marcar aí, ó, no segundo parágrafo, como o limite entre as terras era demarcado por uma linha imaginária, pode marcar, tá? No segundo parágrafo. Como o limite entre as terras era demarcado por uma linha imaginária, os portugueses e os espanhóis começaram a expandir e invadir os territórios um do outro, o que deu origem a um conflito entre os dois países. Ok. E como que isso foi resolvido? Vamos voltar lá. Para resolver esse problema, né, que um estava invadindo o território do outro, Portugal e Espanha assinaram um acordo denominado Tratado de Madrid. Dessa forma, a linha de Tordesilhas deixou de existir em 1715
1750. E em 1759, o sistema de capitanias hereditárias foi extinto. Então, a capitania deixou de existir, não existia mais. E a linha, e aí, ó, a linha também deixou de existir, foi em 1750, tá? E as terras ficaram sob o comando do governo português. Então, era Portugal que mandava aqui. Tudo isso está lá na página 138. Com o passar do tempo, o território brasileiro passou a ser ocupado por um maior número de portugueses que se dirigiu ao interior do país em busca de riquezas. Isso ocorria principalmente por meio de missões, chamadas de entrada, quando era organizada pelo governo, e bandeiras, quando era realizada por exploradores particulares. Tá? Agora, na página 139. Página 139 do livro, de capitanias para províncias. No século XIX, o território brasileiro passou a ser dividido em províncias, algumas já com traçados territorial, muito parecido ao de alguns estados atuais. Quando nós voltamos aqui, ó, nessa parte marrom aí, tá escrito Capitania de Mato Grosso. Olha só que interessante. E atualmente, olha só, hein? A Capitania de Mato Grosso, ou Minas Novas de Cuiabá, se refere ao estado de Mato Grosso, ao município de Cuiabá. Continua igual, tá? Aqui, fala que província é uma divisão territorial, política, administrativa usada em certos países. Então, lá na página 139, nós vamos marcar também. Página 139. Tia, 138 é só uma que é para marcar? Sim, Caleb. Na página 139, nós vamos marcar de no século até atuais. Ok. E aí, ó, em 1822, o Brasil se tornou um país independente de Portugal. No entanto, as províncias tinham autonomia, não tinham autonomia, né, e eram obrigadas a submeter totalmente ao governo central do Brasil, que era administrado por um imperador. Então, nós tínhamos autonomia, nós não estávamos mais dependendo de Portugal, mas a gente tinha que obedecer a um imperador. E olha como que ficou a divisão do mapa agora. Isso já em 1822, tá? E esse aí, pessoal, foi o último imperador, porque em 1889 o Brasil deixou de ser governado por uma monarquia, né, que é administrada por apenas um imperador, e se tornou uma república, que passa a ser governada por um presidente. Esse aí foi o último imperador, o Dom Pedro II. Com isso, a organização do territorial ela sofre mudanças e as províncias imperiais deixam de existir, dando lugar aos estados. Na prática, isso significou que os estados podiam elaborar lei e tomar outras decisões dentro do seu território. Claro, né, desde que não contrariassem a principal lei do país, a Constituição. E aí, quando o Brasil se tornou república, o Brasil recebeu o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho isso lá na página 140. Abre o livro na página 140. Lá na página 140, deixa eu pular aqui. Nós vamos marcar de em 1889 até presidente. 1889 até presidente. Júlia marcou? 1889 até presidente. Depois nós vamos marcar lá na quarta linha, na prática, até Constituição. Primeiro, nós vamos marcar de 1889 até presidente. Na quarta linha, na prática, até a Constituição. Ok. Vamos lá. E aí a tia Dulce
traz aqui as bandeiras do Brasil. Olha aí, pessoal. Olha a evolução das bandeiras, tá? Tem as datas e o nome em cima. Olha como que elas mudaram com o tempo. Olha a diferença entre as bandeiras, ó. E atual, né? A divisão territorial em estados se mantém até os dias atuais. Mas o que mudou? Desde 1882. E aí, lá na página 141, nós temos essas mudanças, tá? Então, é possível observar no mapa, tem a numeração, tá vendo? O que que mudou? Lá no número 1, o que que mudou? A junção do território do Acre antes pertencia à Bolívia. No número 2, a criação do Distrito Federal dentro do estado de Goiás para abrigar a nova capital do país. Número 3, em 1977, desmembramento do Mato Grosso e a formação do estado do Mato Grosso do Sul. Então, lá tem um número no mapa e tem o que mudou, tá bom? Na página 142, foi o que a Mariana falou lá no início, abre aí. Então, se a gente parar para comparar os mapas lá da abertura do capítulo, né, é possível ver que não apenas os nomes, mas também o território das unidades políticas e administrativas, eles mudaram. E o Brasil teve o território ampliado e dividido de diferentes formas durante a sua história. Nós vamos marcar lá no livro o que a Mariana falou. E essas mudanças se deve ao quê? Vamos marcar, Mariana, esses 3 tópicos aqui, tá? Ó, primeiro nós vamos marcar aí, ó, na 1, 2, 3, 4, na 6ª linha, na 5ª linha. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª linha, essas mudanças ocorreram por diversas razões, como? E aí marca esses 3 tópicos aí, tá? Interesses do governo de cada época, atividade econômica desenvolvida e sua importância para o Brasil e as formas de organização da população e etc. Então, agora, nós vamos fazer essa atividade aí da página 142 aí, tá? Rapidinho. Ao longo da história do Brasil, o território do país foi dividido de diversas formas. Relacione cada uma delas às suas características. Então, você tem que ler e colocar se é número 1, se é número 2 ou se é número 3. Número 1, capitanias hereditárias. Qual desses tópicos aí está relacionado a capitanias hereditárias? Qual desses tópicos aí está relacionado a províncias? E qual desses tópicos aí está relacionado a estado? Vamos fazer? Então, primeiro, Tia Dulce vai ler e o 4º ano vai colocar o número. Essa forma de divisão territorial surgiu quando o Brasil virou república. A partir desse momento, leis e decisões poderiam ser tomadas nos territórios, desde que não contrariasse a Constituição. Isso é o quê? Capitanias hereditárias, províncias ou estados? Segunda bolinha. Nessa forma de divisão territorial, não havia tanta liberdade na tomada de decisões, pois era necessário se submeter ao governo central do Brasil, isto é, ao imperador. E a última, essa forma de divisão territorial foi uma das primeiras utilizadas no Brasil. Por meio dela, os territórios eram divididos e cedidos aos donatários, que deveriam ser responsáveis pela exploração e pelo povoamento da região. Então, vamos lá. Quem colocou 1 na primeira bolinha? Levanta a mão aí. Quem colocou 1 na primeira bolinha? Quem colocou 2 na primeira bolinha? Quem colocou 3 na primeira bolinha? Parabéns!
Número 3, na primeira bolinha. Quem colocou 3, acertou. Quem acertou, manda um joinha aí pra tia Dulce. Quem colocou o número 3, acertou. Muito bem. Quem colocou 1 na segunda bolinha? Quem colocou 1 na segunda bolinha? Número 2. Quem colocou o número 2 na segunda bolinha, acertou. E a última bolinha, número 1. Então, ficou 3, 2 e 1. Quem acertou tudo, manda um joinha aí. Isso, 3, 2 e 1. Vamos lá, hein? Ao longo do tempo, é possível observar que a divisão regional do Brasil mudou bastante. Marque um X, no caso, marque X na alternativa que mostra um dos motivos para essa mudança. Só tem uma resposta, tá? Somente uma resposta correta aí. O tipo da economia que seria desenvolvida no futuro, a grande quantidade de guerras que aconteceram entre os povos do Brasil, as diferentes medidas que eram propostas pelo governo da época. Só tem uma resposta correta. Vamos lá? Quem marcou a primeira bolinha? Ok, a primeira bolinha não era para marcar. Parabéns para quem não marcou. Quem marcou a segunda bolinha? A resposta correta é a terceira bolinha. Terceira opção. Muito bem, Maressa. Terceira opção. Tá? Essa era a resposta correta, pessoal. As duas primeiras não é para marcar. Olha só, pessoal. Esse foi o nosso encontro marcado de história, tá? Nós já realizamos atividades. Essas são as atividades que a tia Dulce encaminhou lá no Alunos Book. Hoje pela manhã. Geografia. Oi? Fala, Clara. Geografia, não é história. Ah, geografia, desculpa. É porque a tia Dulce leu aqui na capa, viu história. Geografia, desculpa. É porque eu tenho uma aula de história hoje. Mas é em outra turma. Olha só, hein? Esse foi o nosso encontro marcado de geografia, né? Do 4º ano. Essas atividades a tia Dulce encaminhou lá no Alunos Book hoje pela manhã. E hoje também eu encaminhei lá no Alunos Book uma atividade de português, tá? A tia Dulce encaminhou um livro. E amanhã nós vamos ter um encontro marcado aqui de português e a tia Dulce vai orientar as atividades com relação àquele livro, tá bom, pessoal? Tia, aproveita que amanhã você vai ter um encontro e vê se vai dar tempo de fazer o sorteio. É amanhã que nós vamos fazer o sorteio, Caleb. Amanhã nós vamos fazer o sorteio, né, dos verbetes. Você vai sortear algumas crianças aqui para fazer a leitura, tá bom? Tem alguém mexendo na minha tela. Tia, é o verbete dos animais ou é o do... Dos eu fiz animais, tá? Dos animais, tá, Bernardo? Tia Dulce vai sortear amanhã. Tia, o meu da brincadeira, né? Tá muito pequeno. Não tem problema não. Olha só, pessoal. Dos animais, tá, Marília? Que a tia Dulce já passou no livro de português, já faz um tempinho já. E olha só, o livro que a tia Dulce encaminhou lá no Alunos Book hoje, né, que é uma atividade no espaço interativo, precisa realizar a leitura do livro para fazer as atividades, tá bom? Então, amanhã a tia Dulce vai orientar quantas atividades para realizar na aula de português. Então, amanhã a tia Dulce tem um encontro marcado de português e eu vou orientar quais atividades nós vamos fazer em cima desse livro, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã. Tchau! Bom fim de semana!